E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. Bora para mais um vídeo falando dessa temporada de julho, que eu quero trazer uma lista aqui que serve tanto de indicação, para você ver se não deixou nenhuma dessas maravilhosas obras aqui passarem, quanto também pra gente trocar uma ideia aí só sobre os novos animes, as novas adaptações, aquelas que realmente foram surpresas boas nessa última temporada. Aqueles que vieram melhor do que o esperado, com uma qualidade acima da média, ou que não prometeram nada, mas entregaram tudo. Essas coisas assim. Mas nesse vídeo eu vou levar um pouquinho mais aí o patamar e colocar o que realmente foi o topo do topo pra mim, nessa parte de boas surpresas, quase servindo aí como os melhores animes da temporada, mas esse título eu vou deixar para um outro vídeo. E como sempre, para facilitar a sua vida e você já deixar aquele like maravilhoso e se inscrever no canal logo no início, na descrição do vídeo tem o nome do anime, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada um deles e ainda citar dublado ou legendado. E ainda por fim, além de pedir para você deixar aí nos comentários quais foram os animes que mais te surpreenderam nessa temporada, no final do vídeo ainda tem uma indicação extra ali de um anime onde você vai poder encontrar aqui no YouTube e ainda dublado em português BR, que eu acredito que a maioria de vocês vai curtir, então fica até o final para não perder nenhuma delas. E aí eu vou começar com 3 animes que sim foram surpreendentes, mas as minhas expectativas sobre eles estavam lá em cima e eles conseguiram chegar lá. Isso porque nesses 3 casos eu li e simplesmente me apaixonei pelo mangá dessas obras e realmente eram os animes aí dos novos animes que eu tava mais aguardando a estreia, como foi o caso do Clivates, que é aquele anime em torno de um mundo bem mais sombrio, com aventuras mais pesadas, o teor de violência é mais alto, tem sangue, tem cabeça sendo decepada, tem um corpo todo esgualepado no chão depois de cair de um penhasco, coisa que no mangá mostra e o anime também mostrou e na própria dublagem em português BR não teve censura nas palavras, eles realmente enchem a boca para falar os palavrões e coisas normais, né, do cotidiano que todo adulto já escutou. A base é um mundo com várias raças, devastado por feras de todos os tipos, até que 12 heróis falham na missão de derrotar o rei das feras Clivates, que por sua vez fica furioso, destrói o reino do qual eles vieram e por puro capricho pega um bebê humano para criar porque ele tem seus propósitos futuros. E para cuidar do bebê, ele renasce uma heroína que ele havia empacotado e a leva junto em uma missão/aventura, onde o Clivates vai conhecendo mais o mundo humano, eles vão enfrentando todo tipo de gente e monstros, fazem aliados, vão descobrindo segredos sobre as feras que ninguém sabia, nem o próprio Clivates, e que esse bebê pode ser a última esperança para a humanidade, por isso está sendo caçado de todos os lados. E eu particularmente gosto muito desse estilo visual, dessa ambientação, esse mundo que mostra mais atos cruéis, não gratuitamente, porque eles fazem parte da história, tem um contexto para ele estar introduzido, até porque também no final, as pessoas ruins aqui de uma forma ou de outra acabam se ferrando. E aqui não se tem medo de mostrar isso, e em vez daquele tratamento bobinho de você fez algo ruim, mas pode ser salvo, vamos criar um mundo mais alegrinho. Não, eles sabem que não é como funciona e passam a faca em quem não presta e muitos outros também. Então o nível de assertividade, tanto na animação, na aura, na não censura, tanto na dublagem quanto também na própria animação, foi uma assertividade incrivelmente alta e até bem fiel ao material original. Outro que tem um mundo e aventura dark pesada, só que não tanto quanto o anterior, é o Gachakuta, esse que tem um mangá com uma criatividade imensa nas mãos da Urana Kei, e eu tava com um pezinho atrás aqui com o estilo da narrativa e da animação que eles iam utilizar, porque é um mundo onde as pessoas vivem em uma cidade acima das nuvens e são separados entre os ricos e os pobres, sendo os pobres maltratados, vistos como escórias e volta e meia condenados e lançados para a superfície da terra, e um garoto mestre em fuçar o lixo dos ricos acaba sendo condenado injustamente por um crime, sendo jogado lá para baixo, caindo em uma pilha imensa de lixo e descobrindo que quando acumulado ele dá vida a monstros. Porém, lá na superfície também existe muita gente vivendo em tudo que é lugar e os Givers, pessoas capazes de utilizarem uma espécie de poder ali para se livrar dos monstros. Nisso o garoto é recrutado por um grupo, onde faz aliados, vai descobrindo os segredos, tanto sobre a cidade flutuante, os monstros, seus poderes, quanto o funcionamento desse mundo, sempre focado em um dia voltar lá para cima e se vingar de todos que o condenaram. E além de uma premissa cheia de referências, como por exemplo o céu e o purgatório e questões sociais, a escolha da animação é muito boa porque ela tem essa pegada de grafite, arte urbana, aquela coisa mais rebelde, underground, como muitos chamam, o que com essa escolha de cores mais frias e morte, em geral, melhora a atmosfera da sobrevivência e do mundo podre em que eles vivem. Em contraponto, os poderes têm cores neon, simbolizando mais emoção, mais tensão, e esse contraste visual não só amplifica as partes de ação, mas também torna cada luta como se fosse um grito contra uma opressão.
E a terceira obra que chegou aonde eu esperava foi o Kaoru Hana wa Rintosaku, um mangá que eu comecei a ler e não parei mais, que é um romance que, ok, ele é meio clichêzão e chato no início, no anime ali até por volta do segundo episódio, só que depois, quando a gente começa a ter um aprofundamento maior nos personagens e as histórias deles começam a se cruzar, aí a gente tem uma melhora significativa. E a história fica em meio à rivalidade entre duas escolas vizinhas, uma só para garotos vistos como delinquentes, já a outra é só para garotas tidas como ricas e estudiosas. No meio disso, sem querer, nasce um romance entre um garoto de aparência intimidadora com uma aluna gentil da escola rival, descobrindo só depois que eles estudam nas escolas opostas. Ao se aproximarem, vêm os desafios contra os preconceitos, barreiras entre os colégios, os amigos de ambos e as próprias visões deles mesmos. Um anime bonito, tanto na parte visual quanto na parte sonora, só que quando eles começam a se envolver mais profundamente, aí não tem mais volta, a gente gruda na tela, seja pra ler ou pra ver o anime nesse caso, mas o diferencial, eu acredito que seja o lado sentimental dos personagens sendo levado a sério na história. Eles fazem parte da narrativa, o que nos momentos de clímax favorece mais ainda para o romance, por exemplo, ficar mais romântico, mais bonito, mais fogoso e mais amável. Além de que a maioria dos outros personagens, seja das famílias ou os amigos deles, falarem tudo na lata, doa quem doer, e aí poupa tempo e saco da gente. E eles ainda têm as suas histórias, problemas e os momentos românticos também sendo contados e levados em consideração, não deixando tudo ficar algo repetitivo. Agora, um que foi realmente aquela mega surpresa que eu não tava esperando vir, e eu acho que a grande maioria também não tava, é o Takopi no Genzai, que parece ter uma história bobinha sobre um povo alienígena que vem pra Terra com a missão de espalhar a felicidade, mas, ao ser salvo por uma garotinha e tentar fazê-la feliz, ele se depara com um mundo cruel, cheio de sentimentos e coisas que ele não entende. E essa obra aqui, ela se destaca pelo quão bem é construído, são feitos e mostrados os sentimentos das pessoas e também pelo mundo deturpado ali dos adultos e como isso afeta as crianças, onde um ato egoísta de um adulto pode transformar a visão sobre o mundo e o comportamento delas com outras pessoas e até sobre si mesmas. Ou seja, algo que para muitos pode parecer só coisa de adulto e que criança não vai entender, pode moldar toda a vida dela. E aí o anime começa com uma estética fofinha, inocente, só que do nada ela vai para uma narrativa densa, dolorosa e surpreendentemente madura, e a protagonista, que a gente tinha uma mistura de compaixão, empatia e angústia, passa por uma transformação de vítima a alguém capaz de manipular e tomar decisões sombrias, tudo isso como reflexo de um ambiente cruel e negligente. E foi uma obra que não teve medo de mostrar esse lado mais sombrio de uma infância e do mundo todo em questão, e ainda conseguiu transmitir isso para nós com uma profundidade tão grande que às vezes chega a dar medo e ainda justifica ter tido a maior nota da temporada, e até esse momento, a maior nota do ano inteiro. O Lord of the Mysteries, que teve muita treta rolando até de fã contra fã, mas que lhe garantiu uma das maiores notas da temporada, atrás do Takopi no Genzai e também do Kaoru Hana. Dessa história vindo direto da Light Novel, tem aquele mundo mais steampunk, dark side, com deuses, sociedades secretas e ocultismo muito legais, inicialmente sobre um carinha da Terra que vai para um outro mundo no corpo de um garoto morto que estava envolvido em uma série de mistérios bizarros e até um assassinato. Agora, sendo ele no controle em sua nova vida, precisa adentrar nessa nova realidade sombria, onde rituais para obtenção de poderes e criaturas sobrenaturais moldam esse mundo, se tornando um ser poderoso, fazendo parte de uma ordem que caça ameaças sobrenaturais, assim descobrindo segredos obscuros, capacidades incríveis que só ele possui e quem realmente está no controle desse mundo. E aí, como eu falei nos vídeos de review desse anime, por mais que esse início tenha sido muito confuso e também mega apressado, e honestamente não adianta dizer que a novel tem muitas páginas, que era contrato, que ia ficar lento e chato, cheio de slice of life, porque a lentidão, os detalhes e os slice of life, em conjunto com as partes sentimentais e pessoais, é o que moldam a maior parte da grandiosidade da obra. Dito isso, eles ainda assim conseguiram apresentar uma boa qualidade de animação, por exemplo, bem equilibrada, já que eles utilizam bastante o 3D CGI, mas principalmente ali depois do quarto episódio. A parte sonora dá um clima épico em muitas partes, em conjunto com as escolhas de ângulos e esquemas de cores incríveis, e tirando essa parte inicial e os pontos de aprofundamento em alguns personagens e os cortes na história, eu vou dizer que satisfaz bem, principalmente para aqueles que não conhecem a novel, assim como eu, que não tinha lido antes de ver o anime, e a narrativa também melhora e é muito boa em um geral, porque trabalha bem esse esquema de suspense, os deuses, o maligno, os seres bizarros, os poderes dos Beyonders, como são conhecidos, e ainda assim consegue também trazer uma comédia sem estragar o ritmo. E o melhor é que agora a gente já tem ele sendo dublado em
Português BR, o que pra mim melhorou muito. O Hikaru ga Shindanatsu, um anime de suspense e terror psicológico que funcionou de forma magnífica. Cada cena contribuiu para a construção do suspense do desconhecido, criando aquela atmosfera mais inquietante, cenários que trazem aquela sensação de hostil e sufocante, com cores desbotadas e os silêncios incômodos pra caramba para amplificar o desconforto. E em meio a isso fala sobre um garoto que percebe que o seu melhor amigo Hikaru não é mais o mesmo depois que ele sumiu durante dias em uma montanha e voltou como se nada tivesse acontecido. E realmente ele não é mais humano. A partir daí, temos o garoto tentando manter sua amizade com esse novo Hikaru, enquanto lida com o medo, o luto e os casos bizarros que começaram a acontecer um atrás do outro. E o maior mérito dessa obra, eu acredito que esteja nos personagens, nas expressões deles, nas hesitações e os medos que são retratados com uma fidelidade ao trabalho original que é surreal, principalmente porque os personagens, além da luta contra o desconhecido e o sobrenatural, eles também têm uma luta sentimental interna que foram muito bem transmitidas. Agora, o City The Animation, do mesmo criador do Nichijou, que traz aquela comédia absurda onde a gente não sabe de onde é que ela vai vir e muito menos onde ela vai parar. Como desde o início já foi falando sobre uma gaivota lendária que foi idolatrada com o tempo, mas no final do conto da sua história ela não tem absolutamente nada a ver com o que vai ser contado depois. O Nichijou já era muito bom em fazer isso, essas quebras de expectativa, só que o City The Animation parece estar melhor ainda em alguns casos e realmente faz a gente rir. Ainda mais que o anime tá sendo dublado em português BR e isso ajuda muito na construção da comédia. E sendo contado ainda várias histórias de vários personagens, às vezes elas se cruzam, às vezes não, é só algo jogado no meio do episódio mesmo, porque sim, é bem aleatório, mas em um geral aborda mais a vida de três universitárias que tentam arrumar dinheiro de tudo que é forma anormal para sobreviverem. Em vez de pegar um CLT comum, não. Elas tentam ficar famosas com uma foto de um brócolis. O atendimento ao público é um caos generalizado e por aí vai. O Silent Witch, que tá nessa lista, só pra mim fazer um comentário meio bobinho, mas que foi realmente o que me surpreendeu nele. Mas em todo caso, sim, um bom anime que tem uma aventura mais light, onde uma maga, a única capaz de lançar magia sem encantamento e tida como uma das mais poderosas do mundo, é colocada para ser guarda-costas do segundo príncipe em uma escola onde ele estuda mantendo sua identidade secreta. O problema é que o que ela tem de força tem de timidez, não conseguindo se comunicar direito, nem encarar as pessoas, gerando muita confusão, porém, incrivelmente, ganhando com isso o respeito de todos com quem ela entra em contato. É bonito, é engraçado, eu adoro as caretas que ela faz, as partes de uso de magia também são bem feitinhas, mas o que realmente me surpreendeu aqui foi que esse foi o primeiro anime de todos já feitos onde o meu nome aparece. Que loucura foi essa? E o pior é que não foi só isso, porque o nome da minha mãe também tá ali, e são dois nomes aí bem pouco utilizados, então eu nunca achava que isso podia acontecer. Ah, e se você quiser saber, o meu nome é... E ainda por último, a indicação extra que eu prometi pra vocês, de um anime bem legal, é bem divertido, tem uma vibe bacana, que você vai poder encontrar ele aqui no YouTube, totalmente dublado em português BR, e tem episódios curtos ali de 3 a 4 minutos. Então é bem fácil de ver, dá pra assistir no intervalo do trabalho, indo pra algum lugar, é bem rápido e mata aquele tempinho e vale muito a pena. E por favor, não julguem pela capa, porque eu sei que tem uma galera aí que não gosta do 3D CGI, mas dá uma chance. Sendo Milk Subway, onde 6 condenados são enviados para limpar um trem interplanetário como punição por violarem algumas leis, mas o que deveria ser um trabalho simples vira um caos depois que esse trem decola sozinho rumo ao desconhecido. Sem destino, sem lógica e sem freios, todos ali dentro vão em uma jornada absurda com ciborgues, super-humanos e até uma policial tentando sobreviver ao mais imprevisível do universo. Divertido é o que define isso daqui, ainda mais por conta dessa dublagem em português BR, que tem aquelas jogadinhas de palavras ali e dá uma boa de uma aventura com algumas risadas. O link para esse anime aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui e também por todo o apoio para fazerem desse canal maior e melhor a cada dia que passa. Espero que tenham gostado do vídeo e deixa aí nos comentários quais animes das novas adaptações mais te surpreenderam nessa temporada de julho. Não esquece de curtir para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!